Capítulo 264. Duas lâminas. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Gasol estava correndo como um louco. Tinha apenas algumas dezenas de escoltas ao seu lado, todos eles eram touros hercúleos. Não havia mais ninguém além deles. Nem mesmo 2.000 cavalarias blindadas, todos mortos em ação. Gasol sentiu como se ainda estivesse tendo um pesadelo. Porque todos os 2.000 de sua cavalaria foram esmagados em apenas uma única carga pelas criaturas mortas-vivas. Será que ele não trouxe 2.000 de cavalaria blindada, mas 2.000 a Galiza em vez disso? Se não fosse por suas escoltas usando suas próprias vidas para ajudá-lo a romper o cerco, ele provavelmente teria morrido no corpo a corpo. Os ataques das criaturas mortas-vivas ainda ressoavam em sua mente quando ele pensou sobre isso. Enquanto isso, Gasol pensou em outra coisa. Se ele tivesse sido derrotado por Wales dessa vez, então o que Wales faria a seguir? Wales levaria os mortos-vivos para a tribo. Gasol se sentia ainda mais inseguro quando pensou nisso, e havia outro assunto que o perturbava profundamente: a perda dos 1.500 touros lutadores. Eles haviam sido emprestados a ele. Agora que todos eles morreram, que tipo de reação teria a tribo do touro lutador? Mais importante ainda, os 500 touros hercúleos que ele trouxera com ele eram seus subordinados mais leais e sua arma mais eficaz. Agora, eles haviam caído quase completamente. Sem essa arma da qual ele definitivamente poderia depender, seus dias seriam ainda mais difíceis de sobreviver. Gasol já queria chorar. Sua perda desta vez era grande demais para ele suportar. Em contraste com Gasol, os ganhos de Zalha eram grandes. 1.500 guerreiros touros lutadores, 100 fugitivos. Todos se tornaram novos subordinados mortos-vivos de Zalha. Zalha não tocou nos guerreiros touros hercúleos remanescentes, desde que ele teve que dar alguma face a Wales. Não importa de quem eram os subordinados, o fato de serem touros hercúleos ainda permanecia. Zalha não conseguiu ultrapassar essa linha. Wales estava muito feliz com as ações de Zalha. Aos olhos de Wales, esses guerreiros touros hercúleos caídos devem receber os devidos respeitos. E assim, Wales enterrou os guerreiros touros hercúleos junto com suas montarias. No entanto, ele manteve todas as suas armas, porque na pradaria dos homens-fera faltava metal, e isso ele não podia desperdiçar. Zalha ficou um pouco desapontado que nenhuma única montaria foi mantida viva neste ataque. Zalha perdeu a chance de adicionar uma nova espécie ao espaço. No entanto, Zalha se sentiu feliz quando pensou nos 1.500 guerreiros touros lutadores. Agora, ele tinha 7.000 criaturas mortas-vivas em sua posse. Ele poderia implantar as bestas mortas-vivas na fortaleza da Montanha de Ferro como guardas, e ainda ter mãos de obra morto-vivo o suficiente para usar depois. Atualmente, se Zalha quisesse, ele poderia revelar sua identidade familiar, dada a sua força atual. Mesmo com a Igreja Radiante como seu inimigo, ele não teria que ter medo. Ele não precisava se preocupar com sua própria segurança com a existência do espaço. Ele deveria estar se entregando à guerra, porque se uma guerra fosse travada, ele conseguiria novas tropas mortas-vivas. Se ele desejasse, o número de mortos-vivos continuaria aumentando, e então ele teria ainda menos razões para ter medo de alguém. Mas, ele não queria fazer desse jeito. Para ser honesto, Zalha ainda estava inseguro sobre o uso frequente de criaturas mortas-vivas. O povo chinês enfatizou a paz no enterro. Se não fosse pela segurança de si mesmo e dos que estavam ao seu redor, Zalha não gostaria de usar os mortos-vivos. Especialmente os humanoides. Ele também não gostava de guerra. Ele sabia que, se sua identidade fosse descoberta, isso iria causar uma guerra que se concentraria em torno dele, então, muitas pessoas certamente iriam morrer. Ele não queria se tornar o criminoso em todo o continente. Atualmente, apenas os nobres estavam lhe dando problemas, mas para Zalha, não era uma grande coisa. Se eu não quero lutar, eu vou me esconder, ele pensou. Mas se uma guerra fosse travada por causa dele, então não apenas os nobres o odiariam, mas os civis também o odiariam. Ele não queria isso. Wales não foi atrás de Gasol de imediato após sua vitória.
Ele ainda pretendia seguir seu plano original de conseguir o apoio das tribos antes de acabar com Gazol. Wales já havia considerado isso antes. Assim como Yale disse, não havia nada de bom no contato entre os touros lutadores e Gazol. Eles não apenas assistiram Gazol falhar sem fazer nada. Se Gazol caísse, então aquele a subir seria Wales, que nunca se dera bem com touros lutadores. Se Wales conseguisse ser o chefe da tribo, ele iria oprimir a tribo do touro lutador. O chefe da tribo do touro lutador nunca deixou passar esse detalhe. Se Wales optou por impulsionar seu ímpeto, isso só permitiria que a tribo do touro lutador apoiasse Gazol completamente, e as coisas aumentariam em um grau mais alto. Se as coisas realmente progredirem até esse ponto, toda a raça cabeça de bovino poderiam se envolver em uma guerra civil. Isso era absolutamente o que Wales não queria ver. Então, o que ele precisava agora era manter o plano, derrubar Gazol e depois limpar a tribo do touro lutador. Atualmente, o que Gazol e a tribo do touro lutador não sabiam era que Wales tinha o maior trunfo, os grãos. A tribo do touro lutador e Gazol certamente assumiram que o maior apoio de Wales era o exército de mortos-vivos de Zalhai. Mas eles não poderiam estar mais enganados. O exército de mortos-vivos era apenas uma lâmina na mão de Wales. Os grãos eram a outra lâmina feroz em suas mãos. A melhor arma nas terras dos homens-fera era a comida, devido à escassez de comida frequentemente experimentada aqui. Especialmente algumas pequenas tribos, que tinham escassez de alimentos não apenas durante o inverno, mas o tempo todo. Eles não conseguiam mais do que as grandes tribos, e os mercantes de grãos não vinham para as pequenas tribos. Por isso era muito difícil para eles comprarem grãos. Agora que Wales tinha grãos, junto com sua reputação na tribo, ele definitivamente poderia ganhar o apoio das tribos de ramo, e então ele poderia dar o golpe fatal em Gazol. Wales e os outros descansaram onde estavam por 2 dias depois de terem derrotado Gazol, quando na verdade, não havia a necessidade de fazê-lo, já que os que lutaram eram os mortos-vivos. No entanto, Wales e os outros ainda descansaram. Nestes 2 dias, eles manejaram os cadáveres das escoltas de Gazol, enterrando-os adequadamente. Então eles saíram depois de um bom descanso. Estritamente falando, neste momento, o território em que eles estavam não era o território da raça cabeça de bovino. Embora todos na pradaria dos homens-fera vivessem estilos de vida nômades, todas as raças tinham seu próprio território. Quanto mais forte a raça, melhores as gramas e mais rios eles tinham. Seus lugares ficariam ainda mais quentes quando o inverno chegasse e era menos provável que nevascas passassem. Por outro lado, quanto mais fraca a raça, piores eram os pastos que eles tinham, e seria impossível para as bestas mágicas se tornarem mais fortes. Sem bestas mágicas fortes, eles não seriam capazes de obter mais grãos. Sem ter mais grãos, eles só podiam comer bestas mágicas, o que provocaria maiores perdas. Essa foi uma espiral descendente. Wales e os outros estavam atualmente nas regiões mais externas da pradaria dos homens-fera. As pastagens aqui não eram ótimas, e elas eram compartilhadas. Entretanto, esse era o território da raça cabeça de porco. Foi por causa disso que Zalhai se deparou com Spear e os outros. Deve-se saber que pequenas tribos como a de Spear nunca se atreveram a ser ativas nos territórios de outras raças. A raça cabeça de porco tinha uma posição inferior na pradaria em comparação com a raça cabeça de bovino por causa da diferença no poder de luta entre eles. A tribo dominante, os javalis africanos, não podiam se igualar aos touros hercúleos. Isso afetou a posição geral de toda a raça cabeça de porco entre os homens-fera. Wales e os outros seguiram em direção ao território da raça cabeça de porco, mas não foram de imediato para os territórios da raça cabeça de bovino. Em vez disso, eles foram num círculo. Isso não queria dizer que Wales temia que Gazol mobilizasse uma força para lidar com ele. Wales sabia claramente que, se Gazol realmente tivesse o apoio de todos na tribo, então Gazol não teria trazido essa quantidade de pessoas para lidar com ele, mas uma quantidade maior de touros lutadores. O esperto Wales poderia adivinhar a partir deste ponto que nem todos na tribo haviam apoiado Gazol, e assim Gazol havia pegado emprestado tropas da tribo do touro lutador. Isso não apenas expôs sua trama com a tribo do touro lutador, mas também expôs a situação de sua posição na tribo. Homens-fera eram uma raça direta. Eles adoravam poder. Se você fosse poderoso, eles o ouviram de bom grado.
O poder de Gasol era de fato grande. Ele havia travado muitas guerras pela tribo do Touro Hercúleo, com mais vitórias que derrotas, e tinha uma alta popularidade. Por isso suas ambições inflaram tão rapidamente. Se Gasol não tivesse feito mais nada, ele teria a chance de se tornar o chefe da tribo. Afinal, a posição não poderia ser decidida pelo ex-chefe da tribo sozinho. Mas Gasol havia feito um movimento errado. Ele nunca deveria ter envenenado o ex-chefe da tribo ou enviado pessoas para caçar Mendish e Wales. Fazendo isso, sua popularidade caiu instantaneamente para o ponto de congelamento. Devido às personalidades dos Homens-Fera serem muito diretas, eles sempre tinham o extremo mais curto quando se tratava de seres humanos. Essas personalidades diretas também criaram o hábito de desprezar profundamente qualquer pessoa que usasse esquemas. A imagem original de Gasol de um guerreiro poderoso se transformou instantaneamente na de um insignificante que usava esquemas. Sua popularidade na tribo foi perdida como resultado. Foi exatamente por isso que ele não conseguiu mobilizar os touros hercúleos para caçar Wales e sua companhia. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.